Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez nas tardes da Vibe Mundial, com muita informação, sempre um bate-papo interessante e informativo, descontraído, por que não, e importante, né? Hoje eu estou recebendo aqui para nossa conversa Carolina D'Andrea, muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Buonasera. Buonasera. É uma mulher do mundo, quer ver? Eu vou apresentar ela para vocês. Ela é médium, nômade espiritual e fundadora do projeto de cura espiritual Essential Way. Essential É Way. assim que eu falo, né? E Essential que é o Way. caminho da essência, sim. O caminho da essência. Autora de quantos livros? 2 livros já para lançar o 3º. Maravilhoso, né? São canalizados? Todos psicografados. Muito bom. Vamos falar a respeito disso. Você que está aí nos acompanhando em 95,7 FM, pode também acessar o nosso site, vibemundialfm.com.br. Lá você encontra o link para todos os nossos para o nosso aplicativo, para as nossas redes sociais, onde você encontra a Vibe Mundial, inclusive no YouTube, onde estamos ao vivo agora. Clica no assistir ao vivo, você vai direitinho para o nosso YouTube. Se puder assistir agora, senão esse programa fica aí postado para que você tire todas as suas dúvidas e ouça novamente, assim como todos os programas que entram ao vivo aqui na Vibe Mundial. Sei lá quantos programas já tem postado, viu? Que maravilha, gente. 1000 e tanto. Que maravilha. Alguns 1000, né? Divulgar essa luz, sim. Sempre. É a nossa meta aqui, né? A nossa programação tem essa vibração e essa consciência, né? E com certeza quem está nos ouvindo está conectado. Claro, com certeza, com certeza. Muito bom. Essential, vamos começar desse Essential Way, né? Me fala um pouquinho desse projeto para a gente poder falar dessa regeneração da Terra. Os livros que eu tenho aqui, um é Virtudes na Terra, pelos espíritos Sananda, Joana d'Arc, e o outro Terra Regenerada, também pelo espírito Joana d'Arc. E hoje é dia de Santa Joana d'Arc. Hoje é dia de Santa Joana. Não. Salve Santa Joana d'Arc e todo o seu exército da luz, que trabalha muito para a regeneração da Terra, com a cura espiritual, com a regeneração das almas, o equilíbrio, né? Então a gente tem um trabalho de cura moral, através de medicina espiritual, para a regeneração da Terra. A Essential Way é um projeto, eu caminho no mundo há mais de 5 anos como nômade espiritual. Então eu tenho clareaudiência e os espíritos vão me conduzindo junto com o meu mentor para lugares específicos onde pessoas precisam ser tratadas espiritualmente ou precisam ser auxiliadas no desenvolvimento de suas mediunidades, porque a gente tem que ter consciência de que no Brasil é Disneyland, né? Porque aqui você pode ir no Centro Espírita, no de Umbanda, no de Candomblé, pode ir na Fraternidade Branca, pode ir no que você quiser. Lá não. Na Europa a gente não tem isso, está começando a ter na Ásia, né? Então a gente tem uma das coisas assim que precisa mostrar para as pessoas que existe, porque não existe um processo de persuasão, existe assim, eu percorro o mundo e vejo pessoas muito comprometidas, até psiquicamente, não só espiritualmente, e bastava fazer um tratamento de passes, ou ir numa gira de esquerda, ou fazer um trabalho no candomblé ou em outra linha que é adequada para aquilo que ela está vivendo, que aí ela melhoraria, não precisaria tomar tantos psicotrópicos, tantos remédios. Então o que acontece? Nesse caminhar pelo mundo, uma das minhas entidades chegou para mim e falou assim: filha, nós não podemos mais ficar com esse projeto, com o que você vive, com as suas sensações, somente nesse âmbito. Vamos expandir para unir e trazer para perto, em um projeto sério de cura espiritual, médiuns de efeitos físicos, médiuns de cura, médiuns de desobsessão do mundo inteiro, que querem se desenvolver, não têm um lugar para trabalhar porque se mudaram para a Europa e deixaram seus centros, né? Vamos reunir essas pessoas que são afins a essa energia e vamos fazer um trabalho com as entidades médicas espirituais, e não só, tem muitas entidades ali no projeto, e já tem 5 anos o projeto. Maravilha. Então é online, então se a pessoa ela tem que fazer da casa dela, só que é bem sério, assim, a gente requer muita assiduidade. Tem um projeto de domingo, que é
como se fosse um hospital espiritual. As pessoas podem participar Podem. independente Gratuito. Vamos ser bem claros que é totalmente Que gratuito. legal. Através do Zoom. Então, contata a Essential Way e fala, olha, eu tenho interesse de participar, eu quero desenvolver minha mediunidade, eu sou médium, eu quero trabalhar para a cura espiritual do mundo, ou eu estou com uma doença e eu preciso que vocês me ajudem. Então, os tratamentos acontecem, a gente tem... Seja o Evangelho Essencial, que é um hospital de cura, com médiums do mundo inteiro. A gente tem médiums nos Estados Unidos, na Suíça, Portugal, Espanha, Brasil. E já teve médium que era uma muçulmana até na Arábia Saudita. Tá vendo? Então, assim, isso Quem não não? tem fronteiras. Não precisa ser espírita, não precisa ser um bandista. Eu tenho católicos, eu tenho pessoas de todas as religiões As dentro do grupo. religiões, elas acabam se unindo porque cada um de nós acaba sendo um portal Claro. para essa cura que você está... E isso é o que demonstrando. acontece. A união de várias pessoas em diferentes pontos do mundo, na mesma hora, sobre uma egrégora de cura espiritual com as entidades, guiadas por Joana d'Arc, aí funciona e a gente tem grandes resultados. Ou seja, a cura espiritual é para todos. Pode ser dentro da igreja, dentro de um centro de umbanda, Exato. ou de candomblé, ou de qualquer outra religião afro. Pois é. Não é? Dentro de uma sinagoga, dentro da mesquita. Não, E não outros tem fronteira templos se que eu for nem da lembro luz. o nome. Exato. É da luz, né? Se for da luz e somente da luz, e a pessoa precisar daquela frequência energética, porque assim, digamos que a pessoa está com uma úlcera, o tratamento dela requer uma faixa energética, uma frequência energética que vai ser ministrada dentro da Igreja Católica por um período e depois ela tem que ir pegar uma outra frequência energética através de um tratamento numa gira de Umbanda, para ela curar devido ao que ela tem, que é individual e pessoal, ali vai ser realizado. Então, o mentor e o anjo da guarda da pessoa, ele lidera uma iniciativa junto com equipes médicas e espirituais de diferentes frentes religiosas. E cada religião, por isso que a gente não tem que brigar por religião, é uma frequência energética. Então, às vezes você precisa, que nem uma receita de bolo, uma pitadinha de sal, que é a Umbanda, depois você joga um pouquinho de fraternidade branca, finaliza com o espiritismo. Então, não existe só uma linha de tratamento. Por isso que os médiums de cura, eles têm que simplesmente se conectar com várias, entender, trazer essas entidades, porque às vezes quem vai estar passando energia aqui, ó, no chakra humeral, no seu braço, enquanto você impõe a mão, é um monge budista, porque aquela pessoa adquiriu aquela doença a nível kármico quando ela era asiática no Japão e ela era budista. E precisa daquele monge em espírito e com aquela técnica e frequência para poder ajudar na cura dessa pessoa. Aí, esse mundo espiritual que acaba direcionando qual é o tratamento. Isso, eles que daquele organizam. ser. Eles que organizam, e eles não são poucos, pelo que ela me contou. É. Me conta, aí existem esses portais, né? Sim. Portais de luz. De que forma eles atuam no planeta e como nós chegamos a eles, né? Eu acho que essa frequência de chegar até ele também é importante. Sim, e assim, é muito mais fácil do que todo mundo aqui imagina, né? Parece que é algo de outro planeta. Não, a gente faz isso viajando, tirando férias. Então, vou dizer que muitos de vocês aqui já foram, talvez, para Portugal. Aí falam, então, como ir para Portugal e não ir para Fátima? E aí, vai para Fátima, pega o carro. Por quê? Porque também quer ir para Óbidos, que é ali perto, para conhecer. E passa aquela tarde ou aquela manhã em Fátima. Fátima é o maior portal espiritual de perdão do mundo. Uau. Então, o que acontece? Muitos chegam em Fátima e começam a chorar do nada. Na verdade, existe uma parte mediúnica muito incrível que acontece. É um portal mariano. Maria trata a cura emocional em todos os seres reencarnados e desencarnados. E ao chegar ali e entrar em contato com aquela energia do perdão, você chora porque a sua alma faz como se fosse uma recapitulação de tudo aquilo que você fez e que não foi virtuoso. E aí você se culpa ou se arrepende em alma. E aí você começa a chorar daquilo que você não deveria ter feito. Mas ali você tá para limpar, para lavar a alma num portal mariano, através da oração, para poder receber a sua elevação quântica energética em espírito e poder deixar mesmo.
Porque não adianta, a gente não vai mudar o passado, a gente vai fazer um novo recomeço agora, no presente. Então, a gente se liberta para poder continuar a viagem, para depois ir para a França, para poder depois ir para outro lugar. Mas no Brasil tem portais maravilhosos, né? Então, a gente tem grandes portais, Foz do Iguaçu, Mamãe Oxum. Né? O que é aquela cachoeira? Portal. Gente, o que é aquela cachoeira? Ah, então eu tenho que ir na gira, não sei o quê, de Oxum, fazer o trabalho na cachoeira. Se você tirar... Aí aquela pessoa que fala, eu não tenho religião, e vai passar férias em Foz do Iguaçu, ela está indo na gira, na maior cachoeira do mundo. Ela não sabe, mas ela está indo. Essa é uma forma de acessar os portais. O mentor da pessoa... Viajando. Isso. E, na verdade, nós somos levados? É, para o nosso mentor. Na hora de escolher a localidade, né, o local das férias, somos levados? Muitas vezes. Então, assim, às vezes... Estou dando um exemplo, tá? A pessoa vai mudar de trabalho, tem aqueles 15 dias de férias. Ah, vou para Foz do Iguaçu. Na verdade, o mentor, que é o anjo da guarda, ele dá uma induzida e fala com você em alma quando você dorme. Vá para Foz do Iguaçu, porque você precisa dessa energia de Oxum, porque você precisa da energia da natureza, daquele portal ali. Não é à toa que o Valdo Vieira instalou ali um centro espiritual, gente. Uhum. Tem outros no mundo, a Bahia, incrível como energia. A gente tem Goiás, para quem não sabe, de Brasília até Goiânia, o solo é inteiro de cristais, com os lençóis freáticos. A gente tem Cristalina, que é uma das cidades mais cristalizadas, eu falo, no solo. E assim, ali estão portais de cura espiritual muito grandes. Cristalina. Cristalina, para vocês terem noção, é um dos polos de agricultura do Brasil, onde os fazendeiros alugam para as grandes multinacionais de alimento a preço de ouro, porque o que planta ali dá. E não é só pela terra, é pelos cristais, os quartzos que estão ali embaixo. Só que essa parte geológica gera uma energia que trata a alma e o espírito. E entre Brasília e Goiás, a gente tem grandes lugares. A gente tem Palmelo, a maior cidade espírita, né, do Brasil, com grandes, que tem uma colônia espiritual que chama Nova Esperança, em cima da cidade. A gente tem Sacramento, o Triângulo das Bermudas brasileira, Uberaba, né? A gente tem ali Sacramento, não é à toa que tem ali médiums, o Chico Xavier esteve ali. Então a gente tem um triângulo. Não podemos deixar de falar. Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro é um grande portal. Uberaba, Sacramento, ali, o Eurípides Barçanufo nasceu ali e o Chico foi trabalhar a poucos quilômetros de distância em Uberaba. Tem motivo. E a Badiânia? A Badiânia é um lugar de cura. Isso é tema do meu próximo livro, que está sendo psicografado por Dr. Augusto, que ele explica que existe um projeto no plano espiritual onde foi realmente energizado como solo de cura e ali se instalaria um hospital espiritual na Terra e no plano astral. Tá. E aí, independente do que aconteceu, independente de quem foi, quem frequentou, muitos que foram curados ali e hoje continuam em atividade, é incrível ainda você chegar nesse lugar, numa cidadezinha do interior de Goiás, sentar ali, fechar os olhos e entender que gira uma energia diferente. É o lugar. É o lugar. Não tem como. Porque tem uma energia que vem do alto. E aí, com os cristais que estão na Terra, essa parte geológica, eu convido todos vocês a... Se passou pela estrada ali, ó, vai ali, toma um café e fecha o olho. Tem um magnetismo. Magnetismo, né? Potencializado com a cristalização do solo e também com a energia espiritual que foi designada para aquele pedaço de terra muito antes de se instalar qualquer tipo de casa espírita ou espiritual ali. Então já era o solo, porque ali deveria acontecer determinadas técnicas e tratamentos para a evolução da humanidade na medicina espiritual. Porque a gente não está falando que a medicina não evolui. Então a gente teve o Arigó. E depois, quem assistiu o filme, mas o Arigó fazia cirurgias espirituais com o seu médico espiritual, cortando pessoas. Sim. Depois a gente teve em Abadiânia um mix de cirurgias com corte e cirurgias sem corte. E depois a gente tem outras variações em centros maravilhosos. Tem um em Florianópolis, incrível, que cuida de doenças degenerativas e câncer. Tudo com imposição de mão. Então,
que acontece? Isso existe uma evolução, mas ali em Goiás até hoje existe um portal muito grande, como existe em Palmelo. Não podemos negar. Tem que aproveitar Então, esse Brasil, portal. basta passear. Essa cura acontece apenas com a emanação das mãos? Não só. Então, tem médiums, a gente tem isso, médiums no grupo, que tem uma capacidade somente de passar a energia através do olhar. As mãos são muito utilizadas. Às vezes o médium precisa estar no local, um ou mais médiums, né, para a gente formar uma egrégora, obviamente com a equipe médica espiritual, né, que está com eles. E ao meditar, ao rezar e meditar, vai emanando um ectoplasma, que é já identificado pela ciência. A Unicamp tem livros sobre ectoplasma. Se os médiums exalam, os espíritos recolhem esse ectoplasma, conseguem transmutar e conseguem agir até numa sala cirúrgica de um hospital. Se não está fazendo o trabalho numa sala cirúrgica de um hospital, que é o futuro da medicina espiritual, pode ser feito num centro espírita, numa igreja, na própria casa do médium, se for um ambiente protegido. E aí esse ectoplasma é levado, transportado até o local onde a pessoa tem que ser tratada. E qual o papel de nós humanos, né, que estamos na busca, né, dessa cura? Quem vai em encontro, eu preciso de uma cirurgia, mas às vezes não tem uma fé tão grande. O trabalho do mundo espiritual ocorre independente disso. Lógico que se tiver a fé e a busca, você potencializa isso também? Sim. Tudo é realizado em alma. Então, assim, às vezes a pessoa não tem a fé hoje devido a traumas emocionais, medo da opinião do outro. Muita gente não faz cirurgia espiritual porque se preocupa com o que a família vai pensar. Né? Então, a pessoa que está sentindo dor, mas assim, em alma ela já decidiu. E só se realizam tratamentos espirituais se em alma a pessoa autorizou. Senão não se realiza, porque se respeita ao livre-arbítrio. A questão é a alma. É a alma. E aí o seu mentor guiando com uma equipe médica dedicada. Claro que quando tem um tratamento espiritual de qualquer linha energética, 50% a espiritualidade, 50% você. Então, assim, muitos não pedem nada e ficam com 100% na carne, com todas as interferências eletromagnéticas, ainda tendo que enfrentar uma doença e um desgosto energético, um desgaste energético, além do desgosto. Se você fizer com equipe, eu falo, quem tem equipe tem tudo. Você tem equipe médica espiritual, você tem mentor, você tem a vontade de superar isso, que é um desafio kármico. Então, você tem uma baixa, então um dos seus órgãos, ele está com uma baixa energética, ele está com uma falta de amor. A gente precisa inserir essa energia do amor. Então, como que se faz? Primeiro vai limpar, só que sozinho você não consegue. Então, você precisa de Deus, de Jesus, de Maria, dos seus orixás, do que você acreditar. E aí, eles designam espíritos médicos que vão fazer o seu tratamento. 50% eles fazem. A outra parte está com você. E com todos os intermediários da sua família, dos seus amigos que vão te ajudar. E é tão lindo isso, né? Porque aí, como você já disse, independe da crença da pessoa, independe da religião que ela segue, o mundo espiritual vai se organizando de acordo com o que esse humano acredita. Claro, é exatamente isso. E isso é o futuro da medicina na Terra. Então, a gente tem casos e casos onde foram feitos os tratamentos médicos espirituais junto com os médicos da Terra, com o hospital, com cirurgias espirituais, e aí cura no físico, mas quando cura a causa do problema em espírito, você não adoece nunca mais. O câncer não volta, porque você curou a causa do problema. A questão é esta, É né? isso que o pessoal tem que entender, e eu peço muito vocês se conscientizarem. Vamos tratar a causa do problema que você está passando. Seja ele clínico, seja ele financeiro, seja ele amoroso, seja ele pessoal. Qual que é a causa disso? Então, tratando a causa com várias frentes de medicina espiritual e terapêutica, as coisas fluem e aí você se liberta. Maravilhoso, né? E você estava me falando que aqui o livro Terra Regenerada trata exatamente da regeneração da Terra, do planeta, né? Com todas... com tantos portais, com tanta luz e tanta sombra também espalhada, e nós temos que fazer uma conexão com a luz. Sim. É isso, né? A partir do momento que a Terra passar por essa regeneração,
nós humanos também passaremos? Estamos Isso já é passando. junto? Vou explicar essa parte. O livro é muito interessante porque conta todo esse processo que está sendo feito pela espiritualidade para a regeneração da Terra, já que a gente está em fase de transição. Hoje nós somos mundo de provas e expiações, numa fase de transição para a nova Terra, para a Terra regenerada. Então, o que acontece? As almas que estão encarnadas, que somos nós, e mesmo as almas desencarnadas humanoides que estão conectados ao orbe terrestre, precisam se elevar em alma, equilíbrio energético mais alto. Então, se você está com uma frequência, vou pegar essa garrafa aqui, ó. Você está com uma frequência de 70, para você estar na Terra regenerada, exemplo, você precisa estar com 85. Você ainda tem os seus 30 anos de vida antes de desencarnar. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos elevar através de purificações energéticas, que às vezes são as doenças. Então, as pessoas falam assim, não, vou purificar nessa vida. Vou ter essa doença para superar e na próxima reencarnar sem isso. Isso é escolha anterior. Escolha kármica, né? No planejamento reencarnatório. E aí, também vou fazer um trabalho de caridade. Vou entrar num grupo espiritual, vou exercer o bem de alguma maneira que gere progresso para esse mundo onde eu estou. E aí você vai se elevando. Por quê? Porque você vai expandindo a sua célula divina e você vai, através aqui, ó, dos seus poros, se iluminando. E aí você ilumina os outros, estimula o próximo. E aí você se eleva quanticamente. Aí você pode desencarnar. E ao desencarnar, você tem a chance, se você estiver elevado quanticamente e energeticamente, a renascer na Terra regenerada. Só que aqui no livro explica como fazer para você se elevar. E como será a Terra regenerada. A gente tem muitos seres reencarnando com moral muito elevada. Porque para você estar na Terra regenerada, vai ter menos egoísmo, menos problemas. Então você precisa ter uma moral elevada. Então, já estão reencarnando as crianças índigo, cristal, diamante, arco-íris, porque tem muita moral elevada, só que eles reencarnam na Terra porque eles não têm o emocional trabalhado, ideal. Então, eles precisam da experiência terrena para poder estar emocionalmente bem, né? E aí é o exército da luz, que a Joana d'Arc fala isso, claro, que a transformação do mundo não se dá através de religião, não se dá através de tecnologia, se dá através das almas com moral mais elevadas que estão reencarnando no mundo inteiro, em muitos países. E através da sua atitude em querer ser melhor, viver em um mundo melhor e aí fazer por merecer, agir, fazer um projeto para o progresso e por aí vai, né? Olhar mesmo para o planeta, olhar para a sociedade, olhar, né? Não. Como que eu posso trabalhar? Qual que vai ser o meu legado? O que eu fiz até agora que vai deixar uma marca para esse mundo ser melhor? Se é um jardim no seu bairro, numa área que estava deteriorada e suja, você já contribuiu para esse mundo estar melhor. Para aquela pessoa que passar e cheirar uma flor e ver algo belo no momento que ela está triste. E ela vai falar que linda é a natureza. Você já contribuiu para um progresso. O que a gente faz é viver num circuito do tenho que fazer na vida. Eu tenho que fazer isso. E não olha para o mundo como ele poderia ser ideal segundo aquilo que nós podemos contribuir. Que é o que nós viemos também fazer aqui. Então você sabe entrevistar. Eu tenho a mediunidade de psicografia. Vamos unir as coisas, vamos comunicar isso. A gente está fazendo o nosso. Tem gente que está cozinhando para aquele parente doente. Tem gente que está escutando alguém que precisa ser escutado. Escutar é uma caridade. Óbvio. E tantas outras coisas. Tem gente que está se unindo com os amigos no final de semana para montar um projeto de ajuda, que são arquitetos de casas novas e biossustentáveis. Gente, maravilhoso, por aí né? vai, vamos fazer o que a gente sabe, né? O programa passa muito rápido. O papo, quando é bom, voa. Me conta uma coisa, quem quiser adquirir os seus livros, quem quiser fazer contato com você, quem quiser participar do Essential Way, qual é o caminho, como que é essa conexão? Olha, a gente tem um canal no YouTube, tá? youtube.com/EssentialWay, que a gente convida vocês a conhecerem melhor o trabalho ali no canal do YouTube da Essential Way, Essential Way com W, Essential Way. Se não, para os livros, vocês podem, já está na Amazon, tá? Em várias línguas, em 4 línguas, mas vocês podem pedir aqui no Brasil, para evitar todos os fretes da Amazon, mandando um e-mail para essentialwaysomos1@gmail.com.
E aí você pede o livro, a gente vai mandar para você. Tem todo o valor do livro. Facinho. Ele custa R$ 25. É para caridade, tá? Então a gente quer divulgar o livro, não tem nenhum custo de ganho para a Essential Way. Maravilha. E o projeto, se você quiser entrar na Essential Way, é essencialwaysomos1@gmail.com. Manda um direct também no Instagram, Essential Way, tá tudo certo. Já começa a Tá seguir, bom? já participa desse grande projeto, tem alguma questão a ser resolvida, quer buscar uma causa, né, dos seus Sim. problemas, eles te auxiliam também, que é um projeto também de regeneração, né? Amém. É isso aí. Obrigada, Carolina. Grazie mille, muito obrigada. Sucesso, que viu? lindo. Que lindo. Olha, fiquei feliz de que a Rádio Vibe Né? Mundial flua e voe no mundo É inteiro. um portal de luz também. Né? E vai ser divulgado eu vou traduzir para poder que os italianos, os franceses assistam e recebam e conheçam a Rádio Vibe Mundial. Muito obrigada, esse grande portal de luz aqui que faz parte da vida da gente. Obrigada, Carolina. Gratuito. Sucesso, assim, boa temporada aqui no Brasil e nas suas viagens de nômade, que leve muita luz. Tá gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu conversei com Carolina D'Andrea, Essential Way, Somos Um. É assim o canal dela, fica fácil de localizar. Um grande beijo, um ótimo final de semana. Amanhã, o Mundial e você, às 7 horas da manhã. Um grande beijo e até lá. Até mais. Somos Um.